fazer 3 comentários sobre a corrida presidencial brasileira de 2022. O primeiro é sobre a pesquisa Exame-Idea, a última pesquisa Exame-Idea. Ela trouxe informações importantes. Eu gostaria de destacar o fato de mais de 80% dos eleitores dizem já ter o voto decidido. Esse número é aproximadamente 30 pontos percentuais maior do que no mesmo período de 2018. Isso dá a dimensão da dificuldade que as campanhas vão ter de agora até o dia da eleição de convencer os eleitores, porque o mercado de eleitores que dizem que pode mudar o voto é muito menor do que nos anos anteriores. Isso, obviamente, favorece a polarização já estabelecida entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O segundo ponto é que aumenta muito a probabilidade de a gente ter um segundo turno, por 2 motivos. O primeiro, que diminuiu a diferença ao longo do tempo, principalmente se você olhar a curva das pesquisas Exame-Idea em 2022, entre Lula e Bolsonaro. E o segundo, a gente tem monitorado, obviamente, a combinação de votos aí da chamada, entre aspas, terceira via, que hoje se materializa nos potenciais votos para o Ciro Gomes e Simone Tebet. Esses votos, adicionados à diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro, vão proporcionar, ou parecem proporcionar, um eventual segundo turno com uma maior probabilidade. Outro ponto importante é que a grande pergunta da eleição, que a Exame e o IDEA vem perguntando desde o começo de 2021, é se o Bolsonaro merece continuar ou não. Essa pergunta é crítica, porque em ano de reeleição, o eleitor julga se o governo em exercício merece ou não mais 4 anos. O Bolsonaro tem melhorado muito os índices de merece continuar. Ele praticamente em 2022 ganhou 10 pontos percentuais a mais no índice de merece continuar. Por outro lado, ele continua, mais de 50% dos eleitores que dizem que o Bolsonaro não merece continuar. Esse ainda é um índice bastante delicado para pretensões de reeleição. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Argentina, do Maurício Macri, que mais da metade dos argentinos achavam que ele não merecia ser reeleito, e ele acabou não sendo reeleito, perdendo para Alberto Fernandes. O segundo ponto sobre a eleição presidencial brasileira é em relação ao debate, o pool de debates, que foi promovido basicamente pela Band, pela TV Cultura, pelo UOL, pela Folha e pelo Google. É importante dizer que esses são debates que não são feitos para que a maioria da população possa assistir. Isso é muito diferente de modelos de debate presidenciais de outros países, onde existe um pool de emissoras de canal aberto transmitindo o debate num horário mais compatível com o horário de trabalho. Então é um debate cuja audiência já é uma audiência, entre aspas, pouco democrática, um debate tarde da noite, mas mesmo assim a gente tentou apurar de maneira qualitativa quem ganhou o debate, e eu queria compartilhar alguns insights desse grupo focal que a gente realizou ontem, um grupo focal de classe C, de eleitores indecisos, ou seja, que podem mudar de voto, e basicamente esses eleitores saíram frustrados do debate, esperavam mais propostas e menos embates, principalmente sobre a questão de corrupção entre os envolvidos no debate. Eles saíram conhecendo mais as candidatas mulheres, tanto a candidata do MDB, Simone Tebet, como a candidata do União Brasil, a senadora Soraya, do Mato Grosso do Sul. Eles saíram frustrados com o desempenho tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, a maioria dos participantes do grupo focal disse que não se convenceu ainda plenamente sobre quem vai votar em 2022 e, inclusive, espera que mais debates possam ser realizados. A nossa impressão, baseado no grupo qualitativo e numa leitura de rede social e internet, é que o debate ele evoluiu pouco para mudanças estruturais aí na intenção de voto, e evoluiu pouco para quebrar essa polarização. Por outro lado, pode ter servido de criar a base ou sustentar a base para que eventualmente a gente tenha um segundo turno. E o último ponto, olhando o que o eleitor pode esperar daqui até o dia da eleição, a gente acredita que essa eleição continua sendo uma batalha de rejeições, né? Uma luta de duas figuras rejeitadas, de um lado a rejeição ao governo Jair Bolsonaro, de outro lado a rejeição ao Lula e ao PT. Eu acho que essa é a principal variável dessa eleição. Eu convido os eleitores a acompanhar como estão as rejeições de Lula e Bolsonaro no dia 2 de outubro, eventualmente num segundo turno, porque essa é a variável crítica. Quem chegar com a rejeição menor, lá no final de outubro, será eleito presidente da República.